Bom, continuando as apresentações, vamos falar sobre os mecanismos microbianos de patogenicidade. O grupo é composto por mim, André Morgana, Maria Tereza, Paulo Rubens e Samuel Coutinho. Bom, vamos começar falando sobre como os micro-organismos infectam o hospedeiro. Na verdade, temos dois termos, que são a patogenicidade e a virulência, que podemos citar. A patogenicidade é a capacidade de um organismo em causar doença por meio da superação das defesas do hospedeiro, e a virulência é o grau de patogenicidade. Bom, e como seria todo esse processo para poder causar doença? Bom, a maioria dos patógenos, eles devem obter, primeiramente, acesso ao hospedeiro, e assim eles vão se aderir aos tecidos, penetrar ou escapar das defesas e danificar os tecidos do hospedeiro. Entretanto, há também alguns micróbios que eles não causam doença pelo dano direto aos tecidos do hospedeiro. Em vez disso, a doença vai ocorrer em decorrência do acúmulo de excretas microbianas, que podemos citar, nesse caso, são alguns micróbios como aqueles conhecidos que causam as cáries dentárias, a acne, que podem causar doenças sem penetrar no organismo. E os patógenos podem penetrar no corpo humano ou em outros hospedeiros com a ajuda de várias vias que são chamadas de portas de entrada, que vamos ver mais à frente. Bom, as portas de entrada para os patógenos incluem as membranas mucosas, a pele, que vamos ver mais à frente, a disposição direta sobre a pele ou as membranas por via parenteral. Bom, essas membranas mucosas, há o quê? Que muitas bactérias e vírus têm acesso ao corpo pela penetração através dessas membranas, que vão revestir os tratos respiratórios, gastrointestinal, urogenital, a conjuntiva, que é a membrana delicada que recobre o globo ocular e reveste as pálpebras. E a maioria dos patógenos entra no hospedeiro via mucosas através desses tratos, gastrointestinal e respiratório. O trato respiratório, ele é a porta de entrada mais fácil e frequentemente utilizado pelos micro-organismos infecciosos. E esses micróbios são inalados para dentro através da cavidade nasal ou boca por gotículas de umidade, partículas de pó. E as doenças mais comumente adquiridas através do trato respiratório incluem resfriado comum, pneumonia, tuberculose, gripe, sarampo. E através do trato gastrointestinal, os micro-organismos eles vão ter acesso a por essa via através da água ou alimentos e também dedos contaminados. E a maioria desses micróbios que entram no corpo por essa via, ele vai ser destruído por um ácido chamado ácido clorídrico e pelas enzimas presentes no estômago ou pela bile e enzimas no intestino delgado também. E há aqueles que sobrevivem também que podem causar ainda doença. E os micróbios no trato gastrointestinal podem causar poliomielite, hepatite A, febre tifoide, disenteria mediana, giardíase, shigellose e cólera. E esses patógenos, eles vão ser eliminados através das fezes, que podem ser transmitidos também a outros hospedeiros pela água ou por alimentos e também, como citado, pelos dedos contaminados. E ao trato urogenital, que é uma porta de entrada de patógenos que são sexualmente transmissíveis. Ou seja, alguns micróbios que causam doenças sexualmente transmissíveis, que são as conhecidas DSTs, podem entrar no organismo através das membranas mucosas íntegras. Outros vão requerer a presença de cortes ou algo do tipo. Temos como exemplo de DSTs, inclui a infecção pelo HIV, verrugas genitais, clamídias, herpes, sífilis e gonorreia. Bom, outra porta de entrada é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano em termos de área de superfície, peso, que constitui uma importante barreira defensiva contra doenças. E através do... E também há uma pele íntegra,
ela vai ser impenetrável para a maioria dos micro-organismos. Mas há alguns micróbios que podem ter acesso ao corpo através de aberturas na pele, como folículos pilosos e ductos sudoríficos através deles. E há também as larvas de acilostomo, que podem perfurar a pele intacta, e alguns fungos, que podem crescer na queratina da pele ou infectar a pele em si. E a conjuntiva, como já foi citada, é uma membrana mucosa delicada que reveste as pálpebras e cobre a parte branca dos globos oculares. E embora nela seja uma barreira eficiente contra infecções, há certas doenças, como a conjuntivite, tracoma, oftalmia neonatal, que podem ser adquiridas pela conjuntiva. Outra porta de entrada é a via parenteral. Outros micro-organismos podem ter acesso ao corpo quando não são depositados diretamente nos tecidos, sobre a pele, ou nas membranas mucosas, que quando essas barreiras são penetradas ou danificadas, e essa rota é chamada de via parenteral, através de perfurações, injeções, experimentos, cirurgias que podem estabelecer as vias parenterais. O HIV, e os vírus que causam hepatites e as bactérias que causam tétanos e gânglios podem ser transmitidos também parenteralmente. E mesmo após entrarem no corpo, os micro-organismos eles não necessariamente causam doenças, mas a ocorrência da doença depende de vários fatores e a porta de entrada é apenas um deles. Bom, e quanto às portas de entrada preferenciais? Muitos patógenos têm uma porta de entrada preferencial, a qual é um pré-requisito para ser capaz de causar doença. E se eles entrarem no organismo por outra porta de entrada, a doença talvez não ocorra. E temos como exemplo a bactéria que causa a febre tifoide, Salmonella typhi, que ela produz todos os sinais e sintomas da doença quando engolida via preferencial. Mas se a mesma bactéria é esfregada na pele e não ocorre reação, talvez haja apenas uma leve inflamação. E os estreptococos que são inalados podem causar pneumonia, já que eles são engolidos e geralmente não produzem sinais ou sintomas. E alguns patógenos, como a bactéria Yersinia pestis, que é o micro-organismo causador da peste, e Bacillus anthracis, que é o agente causador do antraz, que vamos citar mais à frente sobre ele, que podem iniciar um processo de doença por mais de uma porta de entrada. Bom, nessa tabela podemos ver as portas de entrada preferenciais de alguns patógenos que estão listados. E qual podemos destacar? Temos a Mycobacterium tuberculosis, que tem como doença a tuberculose, e tem um período de incubação de 2 a 12 semanas. É um patógeno que também pode causar doença ao entrar no organismo pelo trato gastrointestinal, a qual temos também como porta de entrada através das membranas mucosas. Outro que podemos destacar é o vírus da hepatite A, que tem como doença hepatite A, e seu período de incubação de 15 a 50 dias. Outro que podemos destacar é o vírus da imunodeficiência humana HIV, que temos como doença AIDS, um período de incubação bem maior, cerca de 10 anos. E outro, através da pele ou via parenteral, é o vírus da hepatite B, que tem como doença hepatite B, e um período de incubação de 6 semanas a 6 meses. E eles são os patógenos que também podem causar doença ao entrar no organismo pela via parenteral. E o vírus da hepatite B e HIV, eles também podem gerar doença após entrar no organismo pelo trato urogenital. Bom, quanto ao número de micróbios invasores. Bom, se apenas alguns micro-organismos penetram o corpo, eles provavelmente serão eliminados pelas defesas do hospedeiro, como sabemos, né? Mas se um grande número de micróbios obtiver acesso a esse organismo, vai ter um grande desenvolvimento da doença
Então, assim, a possibilidade de ocorrer uma doença aumenta à medida que o número de patógenos também aumenta, como podemos ver de acordo com esses dados. Então, a virulência de micro-organismo frequentemente é expressa como DI50, dose infectante para 50% de uma amostra de população. E esse número 50 não é um valor absoluto e ele é usado para comparar a virulência relativa sob condições experimentais. Bom, o Bacillus anthracis, ele pode causar infecção por 3 diferentes portas de entrada, seja ela por via pele, chegar de 10 a 50 endosporos, por inalação, que é de 10 mil a 20 mil endosporos, e gastrointestinal, por via gastrointestinal, que a ingestão vai ser de 250 mil a 1 milhão de endosporos. Bom, quanto à aderência. A aderência é uma etapa necessária à patogenicidade e a aderência entre o patógeno e seu hospedeiro vai ocorrer que quase todos os patógenos vão apresentar algum mecanismo de adesão aos tecidos do hospedeiro em sua porta de entrada. Então, para a maioria dos patógenos, esse fenômeno é chamado de aderência ou adesão. E como podemos ver na imagem, nessa primeira imagem, a aderência de um patógeno e seu hospedeiro vai ser realizada através de moléculas de superfícies presentes no patógeno, que são denominadas adesinas ou ligantes. Eles vão se ligar especificamente aos receptores de superfícies complementares, e assim eles vão ser encontrados em células de determinados tecidos do hospedeiro. Nessa outra imagem podemos ver a bactéria de E. coli, que está representada de uma cor amarela esverdeada, e ela se encontra em células de bexiga urinária de seres humanos. Já nessa outra imagem temos as bactérias representadas na cor roxa que estão aderidas à pele humana. Bom, e como os patógenos bacterianos ultrapassam as defesas dos hospedeiros? Podemos citar as cápsulas, que a cápsula resiste às defesas do hospedeiro por impedir a fagocitose, que é o processo utilizado por certas células do organismo para englobar e destruir micro-organismos. E a linhagem dessa bactéria que tem cápsulas que são virulentas, porém há outras linhagens que não apresentam cápsulas que não são virulentas, e uma vez que são suscetíveis à fagocitose. E a natureza química da cápsula parece impedir que a célula fagocítica se ligue à bactéria. Entretanto, o corpo humano pode produzir anticorpos contra a cápsula, e quando esses anticorpos estiverem presentes na superfície da cápsula, as bactérias encapsuladas são facilmente destruídas por fagocitose. E uma bactéria que deve a sua virulência à presença de uma cápsula polissacarídea é o Streptococcus pneumoniae, que é o agente causador da pneumonia pneumocócica. Temos também os componentes da parede celular, que a parede celular, por certas bactérias, contém substâncias químicas que contribuem para a virulência. Temos, por exemplo, o Streptococcus pyogenes, que produz uma proteína resistente ao calor e à acidez, que é a chamada de proteína M. Essa proteína é encontrada tanto na superfície celular quanto nas fibras. E ela faz o intermédio da aderência da bactéria às células epiteliais do hospedeiro e também auxilia na resistência da bactéria à fagocitose pelos leucócitos. Então, dessa forma, a proteína M ela vai aumentar a virulência do micro-organismo. E a bactéria Neisseria gonorrhea, que cresce no interior das células epiteliais e dos leucócitos humanos, e essas bactérias usam suas fibras e outras proteínas externas denominadas OPA, que são para aderir às células do hospedeiro. E o lipídio seroso, que é o ácido micólico, que constitui a parede celular de Mycobacterium tuberculose, que também aumenta a virulência do organismo, que vai conferir a resistência à digestão dos fagócitos, por fagócitos, e permitir até mesmo que a bactéria se multiplique no interior desses fagócitos.
Bom, dando continuidade ao tema como os patógenos bacterianos ultrapassam as defesas dos hospedeiros, nós temos as enzimas. A virulência de algumas bactérias é auxiliada pela produção de enzimas extracelulares e substâncias relacionadas, que são as exoenzimas. Essas substâncias químicas, elas podem digerir o material entre as células e induzir a formação ou a degradação de coágulos sanguíneos, entre outras funções. Essas enzimas, nós temos 4 enzimas importantes que vão ajudar nesse processo de ultrapassagem. A primeira é as coagulases, que são enzimas bacterianas, que vão coagular o fibrinogênio no sangue. Elas são muito comuns em estafilococos. Esse fibrinogênio, ele é a proteína plasmática que é produzida no fígado, e essa proteína ela é convertida em fibrina pela ação dessas coagulas. E isso vai gerar uma malha que vai formar o coágulo sanguíneo. Os coágulos de fibrina, elas podem proteger a bactéria da fagocitose e, com isso, isolá-las da defesa de outros hospedeiros. As coagulases, elas são produzidas por alguns membros do gênero Staphylococcus, como eu já falei, e podem estar envolvidas no processo de isolamento de abscessos produzidos por esses estafilococos. Porém, alguns desse gênero, alguns dos organismos desses gêneros, eles não vão produzir essas coagulases, e mesmo assim eles ainda vão ser virulentos. Isso porque as cápsulas elas vão ser muito importantes para essa virulência. Outra enzima são as sinases bacterianas, que são enzimas que degradam a fibrina, e assim vão digerir coágulos que são formados pelo organismo para isolar a infecção. Uma das sinases mais conhecidas é a fibrinolisina, que é produzida por estreptococcus, como o piógeno. E temos também a estafilocinase, que é produzida por Staphylococcus aureus. Outra enzima é a hialuronidase, que é secretada por certas bactérias, como os estreptococcus. Ela vai hidrolisar o ácido hialurônico, que é um tipo de polissacarídeo que vai unir certas células do corpo, e particularmente em tecidos conectivos. Acredita-se que essa ação digestória ela esteja envolvida na necrose de ferimentos infectados e que ela auxilie na dispersão dos micro-organismos a partir do seu sítio inicial de infecção. A hialuronidase ela também é produzida por alguns clostrídeos que causam a gangrena gasosa. Para o uso terapêutico, a hialuronidase ela pode ser misturada a algum fármaco que vai promover a disseminação desse produto por um tecido do corpo. Outra enzima é a colagenase, que ela vai facilitar a disseminação dessa gangrena gasosa. Ela é produzida por diversas espécies de clostrídeos. E essa colagenase ela vai quebrar a proteína colágeno, que vai formar os tecidos conectivos de músculos e de outros órgãos e tecidos. Como defesa contra essa aderência de patógenos à superfície mucosa, o organismo ele vai produzir uma classe de anticorpos que é chamada de IgE. Entretanto, alguns desses patógenos possuem a capacidade de produzir enzimas que são chamadas de proteases IgA, que podem destruir esses anticorpos. Como, por exemplo, a bactéria N. gonorreia, ela tem essa habilidade, e outros micróbios que infectam o sistema nervoso central. Outra ação que pode ajudar nessa ultrapassagem das defesas é a variação antigênica. A imunidade adaptativa vai se referir às respostas de defesas específicas do corpo a uma infecção ou antígeno. Na presença de antígenos, o organismo ele vai produzir proteínas que vão se ligar aos antígenos e vão os tornar inativos ou destruí-los. Essas proteínas elas são chamadas de anticorpos. Alguns dos patógenos eles podem alterar os seus antígenos da superfície por meio de um processo que é chamado de variação antigênica. Assim, quando o corpo monta uma resposta imune contra o patógeno, ele já alterou seus antígenos de forma a não ser mais reconhecido e nem afetados pelos anticorpos. Alguns micróbios podem ativar esses genes alternativos, o que vai resultar nessas mudanças antigênicas. A N. gonorreia, por exemplo, ela tem em seu genoma diversas cópias do gene codificador da proteína
OPA, que resulta em células que apresentam diversos antígenos que são expressos ao longo do tempo. Uma grande variedade de micro-organismos é capaz de apresentar variação antigênica. Exemplos vão incluir o vírus da influenza, o agente causador da gripe, entre outros. Outra ação é como os patógenos bacterianos ultrapassam as defesas dos hospedeiros, vai ser a penetração do citoesqueleto das células no hospedeiro. Os micro-organismos, eles aderem-se às células dos hospedeiros através das adesinas. Essa interação, ela vai desencadear cascatas de sinalização no hospedeiro, as quais vão ativar fatores que resultam na entrada de algumas bactérias na célula. O mecanismo é fornecido pelo citoesqueleto da célula hospedeira. O citoplasma eucariótico, ele tem a estrutura interna complexa, que é o citoesqueleto, que vai consistir em filamentos proteicos, chamados de microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Um dos principais componentes desse citoesqueleto é a proteína que é chamada de actina, que ela é utilizada por alguns micróbios para entrar na célula hospedeira e por outros para ela se movimentar dentro dessa célula. Linhagens de Salmonella e E. coli, elas entram em contato com a membrana plasmática das células dos hospedeiros. Isso vai causar uma alteração drástica na membrana no ponto de... Os micróbios produzem proteínas de superfície que causam rearranjo dos filamentos de actina no citoesqueleto celular, produzido ao ponto de um contato bacteriano. Essas proteínas, elas são chamadas de invasões. E, por exemplo, alguma espécie entra em contato com a célula hospedeira. As invasinas do micróbio, elas vão tornar a aparência dessa membrana plasmática semelhante a uma gota que vai se espalhar pela superfície sólida, como vocês podem observar na figura 2. Esse efeito ele é chamado de enrugamento da membrana, que é o resultado da desorganização do citoesqueleto da célula hospedeira. O micro-organismo ele vai mergulhar em uma das dobras da membrana e vai ser englobado pela célula. Uma vez dentro dessa célula, certas bactérias, como as espécies de Shigella e Listeria, elas podem utilizar a actina para propelir-se através do citoplasma da célula e de uma célula hospedeira para outra. A condensação dessa actina é uma das extremidades das bactérias, a propele pelo citoplasma. Essas bactérias elas entram em contato com as junções de membrana, que compõem uma rede de transporte entre as células hospedeiras. As bactérias usam uma glicoproteína, que é denominada de caderina, que vai conectar as junções a fim de se mover de uma célula para outra. O enrugamento dessa membrana, como já foi falado, é o resultado da desorganização desse citoesqueleto. Agora, como os patógenos bacterianos danificam as células dos hospedeiros. Quando o micro-organismo invade o tecido corporal, ele encontra inicialmente os fagócitos do hospedeiro. Se esses fagócitos não obterem sucesso na hora de destruir o invasor, nenhum outro dano vai ser causado ao hospedeiro. O micro-organismo ele pode danificar as células de 4 formas básicas, utilizando os nutrientes dos hospedeiros, causando danos diretos à região próxima ao local da invasão, produzindo toxinas que são transportadas pelo sangue e pela linfa, e induzindo reações de hipersensibilidade. Durante esse tema, nós falaremos só sobre esses 3 primeiros, e o primeiro é utilizando os nutrientes dos hospedeiros. O ferro ele é necessário para o crescimento da maioria das bactérias patogênicas, porém a concentração de ferro livre no corpo humano é muito pequena, uma vez que a maior parte do ferro vai se encontrar firmemente ligada a proteínas transportadoras de ferro, no caso a lactoferrina, a transferrina, a ferritina, e para obterem ferro, alguns patógenos eles vão secretar proteínas que são chamadas de sideróforos. Esses sideróforos eles são liberados no meio, onde vão remover o ferro das proteínas transportadoras através de uma ligação mais intensa aos átomos de ferro. Quando o complexo
sideróforo ferro é formado, ele vai se ligar a um receptor de sideróforo na superfície da bactéria e vai ser absorvido por ela. Dessa forma, o ferro é levado para dentro da célula bacteriana. Em alguns casos, esse ferro é liberado do complexo antes de entrar na bactéria, e já em outros casos, ele vai entrar na forma complexada. Como alternativa da aquisição do ferro via esses sideróforos, alguns patógenos vão apresentar receptores que se ligam diretamente às proteínas transportadoras de ferro e à hemoglobina. Essas moléculas elas são absorvidas diretamente pela bactéria junto com o ferro. Além disso, é possível que algumas bactérias produzam toxinas, que vão ser descritas mais em breve, quando os níveis de ferros estão muito baixos. O dano direto, uma vez que os patógenos se aderem às células dos hospedeiros, eles podem causar dano direto, à medida que usam essas células para obtenção de nutrientes e geram produtos residuais. Quando os patógenos metabolizam e se multiplicam nas células, eles normalmente se rompem. Isso porque muitos vírus e bactérias bactérias e protozoários intracelulares, eles se desenvolvem dentro das células do hospedeiro, são liberados quando as células se rompem. Após essa liberação, os patógenos que lisam as células podem se dispersar para outros tecidos em números ainda maiores. Algumas bactérias, como a E. coli, a Shigella, a Salmonella e a Neisseria gonorrhea, elas podem induzir as células epiteliais do hospedeiro a englobá-las por um processo semelhante à fagocitose. Elas podem também romper as células hospedeiras à medida que passam por elas e podem, então, ser liberadas da célula por um processo de fagocitose reversa, que vai permitir que as bactérias entrem em outras células. Algumas bactérias também podem penetrar na célula hospedeira pela excreção de enzima e por sua própria mobilidade. Esse processo de penetração pode, por si só, danificar as células do hospedeiro. A maioria dos danos causados pelas bactérias, no entanto, vai ocorrer pela ação das toxinas. Então, continuando a apresentação, as toxinas elas são substâncias que são venenosas, produzidas por certos organismos, possuem uma capacidade de transporte sanguínea dentro do corpo muito rápido, certo? E o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o conceito de toxigenicidade, que é a capacidade do micro-organismo de produzir toxinas, ou seja, existem bactérias, principalmente as bactérias que produzem essas toxinas. Então, toxigenicidade está ligado a isso. E aí essas toxinas, quando elas estão presentes dentro do corpo dos organismos, de humanos ou de plantas, elas podem causar alguns sintomas, como por exemplo, nos humanos, elas podem causar febre, distúrbios vasculares, diarreia e choque. Dentro da célula, ela pode inibir a síntese proteica, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Ainda pode destruir células e vasos sanguíneos, danificar o sistema nervoso central e ainda causar espasmo. Outro conceito importante é o conceito de toxemia, que ele refere-se à presença de toxinas no sangue. Então, para esclarecer, não é o crescimento microbiano que vai causar a doença, e sim a toxina, que é a substância venenosa, que vai causar esses sintomas, como febre e distúrbios cardiovasculares. As intoxicações são causadas pela presença de uma toxina, não pelo crescimento microbiano. Ou seja, a presença da toxina é que vai causar intoxicação, não é o crescimento ali, a proliferação de bactérias ou de outros que possam carregar toxinas. Bem, dentro das toxinas, a gente tem dividido em dois grupos, as exotoxinas e as endotoxinas. Dando ênfase agora às exotoxinas, elas são produzidas dentro da bactéria, e aí o seu metabolismo e o seu crescimento ocorre dentro da bactéria, e depois ela pode ser expelida pela própria bactéria, ou quando a bactéria ela é lisada, quando ocorre a lise celular, ou seja, quando a célula ela é quebrada.
Então, as exotoxinas são proteínas, e muitas são enzimas que catalisam apenas certas reações bioquímicas. Nós iremos ver que as exotoxinas elas podem parar certos mecanismos moleculares dentro das células. Elas agem destruindo determinadas partes da célula do hospedeiro ou inibindo certas funções metabólicas. Aqui na figura 4 nós temos o mecanismo das exotoxinas. Nós temos aqui as exotoxinas, que são substâncias tóxicas liberadas fora da célula, como a palavra fala, a exotoxina, exo significa fora. Ele vai ser produzido dentro da bactéria, mas vai ser jogado fora. E o seu metabolismo ele vai funcionar fora da célula. E na segunda imagem aqui nós temos uma representação do Clostridium botulinum, que é um exemplo da bactéria gram-positiva que produz exotoxinas. Bem, as exotoxinas são nomeadas com base em diversas características, como por exemplo, as neurotoxinas causam doenças nas células nervosas, as cardiotoxinas causam doenças nas células cardíacas, as hepatotoxinas causam doenças nas células hepáticas, as ibuprotoxinas nos leucócitos e as enterotoxinas no trato gastrointestinal, e a citotoxina causa aí nas variedades de células. Bem, as exotoxinas ainda se dividem em três. Ela pode se dividir na toxina. A primeira é a toxina chamada de AB, que ela consiste em dois componentes. Um se liga à superfície da célula e o outro passa para a membrana celular, para o citoplasma, quando ela age. Então aqui nós vamos ter dois sítios, sítio A e sítio B. Nós estamos, por exemplo, vendo aqui nessa primeira, que é numa bactéria, que vai ser o seu processo molecular de produção. Okay? Depois que essa exotoxina do tipo AB ela é jogada para fora, o sítio B, que é o sítio de ligação, a parte de ligação, ela se liga ao receptor. Podemos observar aqui que a parte B, o sítio B, ele se liga ao receptor. Depois que ele se ligar ao receptor, forma-se uma vesícula. Essa vesícula ela vai permitir com que a toxina AB ela adentre para dentro da célula. Depois de adentrada, como nós podemos ver nessa imagem, a toxina AB já dentro e coberta por essa toxina, ou por essa vesícula que adveio da membrana plasmática. E depois que, nós temos essa última representação aqui, depois que ela entra, a toxina, a parte B, que era apenas, a parte B ela serve apenas para fazer esse reconhecimento e para poder entrar dentro da célula, o reconhecimento do receptor e entrar dentro da célula, ele é excluído, ele é jogado para fora, a parte da toxina B. Ela é jogada para fora e o receptor ele volta para um processo de ciclagem, ou seja, esses receptores eles vão estar sempre fazendo esse processo de colocar a toxina para dentro e tirar a toxina, no caso a parte B que não serve, que não vai servir para fora. Ela vai só servir para fazer para colocar a enzima para dentro. Depois que a parte B ela sai, fica aqui a parte A, que a parte A ela serve para fazer o bloqueio aqui da proteína. Então o núcleo, o processo de DNA, RNA e depois a parte de proteína, de produção de proteína. Quando a toxina A chega, ela bloqueia a entrada, a produção total da proteína. Okay? Há outro tipo de toxinas, são aquelas que são danificadoras de membrana, ou seja, que vão agir diretamente na membrana celular. Então, causam a lise da célula hospedeira pela degradação da membrana plasmática, como por exemplo, nós temos a Staphylococcus aureus, que é um exemplo da exotoxina que forma as canais. Já as toxinas de clostridium perfringens, ela degrada os fosfolipídios, como por exemplo aqui as leucodinas, elas formam canais, ou seja, elas formam tipo a toxina B, formam canais e entram dentro da célula.
e causa aqui, no caso, leucócitos fagocíticos. Já hemolisinas, elas degradam fosfolipídios, que no caso aqui ela vai agir diretamente nas hemácias. Okay? E o outro tipo são os superantígenos, que eles provocam uma resposta imune muito intensa. Eles estimulam de forma não específica a proliferação de células imunes, denominadas células T, que são as células principais no reconhecimento e proteção imunológica. E em resposta aos superantígenos, as células T são estimuladas a liberar enormes quantidades de substâncias químicas, que são denominadas citocinas. Elas, as citocinas, regulam a resposta imune e fazem a mediação de uma célula a outra. Bem, como nós trabalhamos agora as endotoxinas, as exotoxinas, as endotoxinas são aquelas que são liberadas durante a multiplicação bacteriana. Quando as bactérias gram-negativas morrem e suas paredes celulares sofrem lise. A ativação das proteínas envolvidas na coagulação sanguínea, causando a formação de pequenos coágulos. Nós temos aqui o exemplo na figura 6, que é o mecanismo das endotoxinas. Nós temos aqui que as endotoxinas são toxinas compostas por lipídios que fazem parte da parede celular. Nós temos aqui na imagem acima, que é um exemplo da salmonela difluimurina, que é exemplo de bactéria gram-negativa que produz endotoxinas. Como as endotoxinas elas são de dentro das células, ela pode causar, por exemplo, a febre, que no caso a febre é uma resposta pirogênica, que vai ser causada pelas próprias endotoxinas. Então a endotoxina, aqui nós temos a figura 7, que é uma resposta pirogênica, a endotoxina ela dentro da bactéria. Na verdade, a bactéria que tem a endotoxina inserida na sua membrana plasmática entra para dentro da célula normal, que nós estamos, por exemplo, vendo aqui na primeira imagem, e após a gente está vendo aqui na segunda. E aí, quando essa célula ela vai passar pelo vaso sanguíneo, ela libera essas citocinas. Ao liberar essas citocinas, as citocinas elas vão passar pelo vaso sanguíneo e vão chegar até o hipotálamo no cérebro. O hipotálamo, por si, ele vai ativar a prostaglandina, que vai dar um reconhecimento que ali tem alguma coisa de errado. E aí, depois disso, é ativado a resposta imunológica em modo de febre, ou seja, o corpo vai começar a glândula hipófise, no caso, vai comandar que o corpo se aqueça para poder matar essas endotoxinas, que são essas toxinas presentes dentro do corpo. Como aqui a porção lipídica do LPS, que é chamada de lipídio A, é a endotoxina. Assim, as endotoxinas são lipopolissacarídeos, aos passos que as endotoxinas são proteínas. E as endotoxinas são tóxicas à maioria dos mamíferos. Bem, continuando. Durante o processo da lisogenia ou ciclo lisogênico, os bacteriófagos temperados eles não lisam, ou seja, diferente de outros tipos de parasitas, quando eles infectam um hospedeiro, algumas partes de suas cargas virais, quando ocorre a destruição celular, parte do vírus é destruído junto com a célula. Os bacteriófagos temperados não. Eles continuam intactos durante esse período lisogênico. Eles têm uma persistência de DNA no fago do hospedeiro, ou seja, a partir do momento que eles se utilizam do aparelho do aparelho da célula para se reproduzir e para inserir a sua carga genética, o material genético viral, ele vai usar isso de mecanismo para poder replicar suas cargas genéticas livremente, sem ter uma degradação completa da célula, ou seja, ela vai estar ela ainda vai estar viva, porém as suas características elas estarão um pouco alteradas. As bactérias lisogênicas podem manter um fago num processo de parasitismo, ou seja, ela vai penetrar a célula, vai se aderir a ela, não vai destruí-la e vai usar o seu mecanismo para a sua reprodução.
Uma cultura lisogênica só pode ser detectada se ela for induzida, ou seja, ela é muito sensível, um processo muito sensível e ele é instável também. Assim como ele pode sair do ciclo lisogênico, ele pode ir direto para o ativo, ou seja, o vírus ele vai se tornar, em vez de estar latente, ele vai se tornar ativo e ele pode se tornar mais perigoso. E uma célula lisogênica ele é imune ao fago que ela contém, ou seja, esse vírus ele tem um fago próprio, porém o fago ele não degrada o próprio vírus, porque se isso acontecesse, o indivíduo parasita ele se destruiria junto com a célula e ele não poderia repassar suas características para outras células para serem infectadas. Aqui nós temos os mecanismos de escape dos vírus, porque mesmo que o vírus ele consiga infectar determinadas células, o corpo do hospedeiro ele tem várias formas de evitar que esse vírus ele se alastre por muito tempo ou infecte outras células. Mas o vírus ele também tem respostas a esse ataque defensivo do corpo do indivíduo. Como, por exemplo, o vírus do HIV, quando ele percebe que muitas das características virais estão sendo destruídas, ele pode entrar num estado de latência, e nessa latência ele pode se agregar a uma célula hospedeira e não sair de lá. Ou seja, ele vai parar de se reproduzir e parar de mandar características espalhadas pelo corpo. Por exemplo, quando se é usado os coquetéis retrovirais contra o HIV. Eles é uma função de camuflagem, ou seja, ele não é mais detectado. Temos a imunossupressão, onde as características virais elas são totalmente suprimidas e o vírus não é detectado pelos linfócitos e as células CD4. O estado de latência, onde ele para totalmente de manifestar as características virais, como alguns sintomas e comportamentos que demonstram que o vírus está ativo e está no corpo do indivíduo. E também tem a liberação de antígenos. Esses antígenos fazem com que o vírus, ele entre aspas, se torne uma parte do corpo do hospedeiro. Ou seja, ele não é detectado pelas células de defesa. As células de defesa, na sua configuração, vão notar que é como se ele fosse parte do corpo. Aqui nós temos também os efeitos citopáticos dos vírus. O que seria isso? A partir do momento que um vírus ele está em contato com o hospedeiro, vai ocorrer a lise, ou seja, que é o começo da degradação celular, onde a célula vai perder boa parte de suas funções, o arredondamento, onde a célula vai perder parte da sua forma e de sua estrutura, ela não vai ter mais a sua forma determinada, algumas células têm forma achatada, outras células têm forma comprida, a vacuolização, onde vai começar a se formar uma compressão na célula, ou seja, a estrutura dela estará totalmente comprometida, a formação de síncos, que é como se fossem pequenos alvéolos, elas são as primeiras perfurações dos vírus que estão sendo liberados. E por fim, a apoptose, que é quando a célula ela já está totalmente morta e aí estão sendo liberadas mais cargas virais. É o começo é como se você tivesse um pequeno tecido e começasse a rasgar. Esse é o estado que a célula se encontra no período da apoptose. Por exemplo, além de vírus, existem outros indivíduos que também são altamente patogênicos, como por exemplo os fungos. Por mais que fungos eles não tenham vida livre, eles ainda assim existem outros fungos que eles são parasitas, ou seja, ele vai necessitar de estar dentro de um hospedeiro para que ele possa concluir o seu ciclo de vida e ele possa manter suas características. Por exemplo, nós temos micoses superficiais, como por exemplo o pé de atleta, que ele é um problema agravado pelo uso excessivo de tênis e a não higienização correta daquele local, que são as micoses mais superficiais que geralmente causam uma vermelhidão e uma coceira. As micoses cutâneas, elas vão ficar em partes um pouco mais profundas da pele do hospedeiro e ele pode causar alguns inchaços, o início da descascação, a pele começa a descascar, a pele se torna seca, como alguns problemas dermatológicos a respeito de fungos,
que é por causa da não higienização correta do corpo. A pessoa não tem um bom asseamento corporal. As micoses subcutâneas, que geralmente podem ser também causadas pela falta de higienização, como, por exemplo, unhas sujas, que pode causar o gangrenamento da parte corporal, como cortes profundos também, que no caso esse gangrenamento é quando não ocorre mais uma passagem de sangue pela área lesionada e ela começa a apodrecer ainda com um indivíduo vivo, ou seja, ele vai necessitar de amputar aquela região que está em estado de necrose. As micoses sistemáticas, que elas já são micoses que elas podem estar dentro do corpo do indivíduo, que elas podem atacar o interior do corpo, que no caso elas podem atacar pulmões, rins e fígado. Um exemplo disso é a pneumonia, que ela ataca principalmente os pulmões, onde vai ocorrer um inchaço e um acúmulo de líquido. E as micoses oportunistas, que geralmente podem estar associados a alimentos mal preparados, alimentos que estão em péssimo estado de preservação, e elas vão apenas necessitar que o indivíduo a consuma para que ela possa se manifestar, causando problemas estomacais e até mesmo problemas sanguíneos. Nós temos também protozoários, que são indivíduos patogênicos. Os protozoários eles são divididos em dois grupos. Os grupos flagelados, que tem apenas um comprimento de uma cauda, como se fosse um chicote, e ele usa essa cauda tanto para se locomover quanto para se alimentar. E nós também temos os ciliados, que tem ao redor do seu corpo um grupo de cílios que ajudam tanto a se locomover quanto a se alimentar também. Os ciliados têm uma característica mais interessante, que esses cílios, diferentes dos flagelados, os ajudam a ter uma locomoção mais rápida e uma compreensão maior do que está ao seu redor, porque eles podem ter mais contato do que um ambiente que apenas um único flagelo, que eles podem se mexer apenas em uma única direção pré-determinada. Temos também os helmintos, ou parasitas metazoários, que eles são divididos também em 3 grupos, que são os anelidas, os nematelmintes e os platelmintes. Os anelidas eles não são parasitas, que no caso nós temos um exemplo de anelidas que são as minhocas, são indivíduos de vida livre, que eles não vão atacar outros indivíduos. Já os nematelmintes, nós temos exemplos que são vermes cilíndricos com um sistema digestório completo, ou seja, ele tem boca e o sistema de excreta. Nós temos, por exemplo, a solitária, que ela pode parasitar a região do intestino grosso, onde ela vai se alimentar tanto de detritos quanto do sangue do hospedeiro, causando anemia e outros problemas. E também nós temos os platelmintes, que são vermes achatados em forma de folha, como por exemplo nós temos o oxiuro, que é o agente da oxiuríase, que é um problema grave, principalmente em zonas que não têm um sistema de coleta de lixo e de esgoto e que pode causar graves danos à saúde. E também nós temos algas, que elas podem vir a ser altamente tóxicas e perigosas, como é o exemplo dos dinoflagelatas, que são algas que possuem neurotoxinas, que são altamente tóxicas tanto com o contato animal, quanto com o contato com outros tipos de vida vegetal. Eles podem habitar tanto em água doce quanto em água salgada, e um desses indivíduos, eles têm em grande quantidade, eles podem matar indivíduos de rios e até certas costas marítimas, que eles podem se reproduzir com grande facilidade e rapidez. Eles, em grande quantidade, eles podem fazer com que a sua neurotoxina seja tal que ele pode matar todo um ecossistema de uma região. Aqui nós temos, por exemplo, mas eles também podem ser úteis, como por exemplo na área médica, que pode ser usada a saxitocina, que é proveniente da Alexandrium, que ele é um tipo de dinoflagelado que tem essa neurotoxina presente no seu corpo. Muito obrigado.